Eu estava com muita dúvida no meu TCC, não sabia como fazer, como começar e nem tampouco como terminar. Meu curso de MBA era EAD online e tive bastante dificuldade de como fazer um TCC, um artigo científico. Eu estava bem perdido quando comecei meu TCC. Todos falam muito de TCC, que é um bicho de 7 cabeças. Quando a gente tem um trabalho muito grande para fazer, a gente acaba ficando um pouco desesperado. A minha experiência em relação ao TCC foi bem complicada na primeira vez que eu fiz. Estava fazendo o meu TCC de forma muito mecânica, sem muita compreensão. Eu peguei o TCC para fazer, eu não sabia fazer nenhuma redação direito. Monografia, projeto de TCC, até então sempre foram um transtorno na minha vida acadêmica. Por acaso você se identificou com esse pessoal aí dos vídeos? Se a resposta é sim, eu me arrisco a dizer que você também precisa fazer um TCC e está enfrentando dificuldades, certo? Talvez você esteja perdido e não saiba nem como começar o seu trabalho, ou talvez você tenha simplesmente travado em alguma parte específica. E isso é ótimo. Não me entenda mal. Não é ótimo você estar perdido ou travado. É ótimo que você tenha chegado a este vídeo. Porque eu vou fazer um compromisso com você. Se você me der alguns minutos da sua atenção, eu vou te mostrar que existe um caminho para fazer o seu TCC mais rápido, mais fácil, sem ter que ler pilhas de livros, abrir mão de todo o seu tempo livre e passar horas improdutivas na frente do seu computador. Mesmo que você esteja partindo do zero, nunca tenha produzido um trabalho científico, tenha pouco ou pouquíssimo tempo disponível e nem seja lá o mais disciplinado dos alunos. Isso vale para monografia, artigo científico, dissertação, relatório, projeto e até estudo de caso. Bom demais para ser verdade? No seu lugar, eu também estaria desconfiado. Porque o que eu estou te dizendo é justamente o oposto do que você se acostumou a ouvir sobre o TCC. Mas dá só uma olhada no que aconteceu com aquelas pessoas que você viu no início do vídeo. Através do material do TCC Sem Drama, eu consegui verificar a estrutura do TCC e como fazer o passo a passo. E o mais importante, o que realmente me surpreendeu, foi que eu consegui finalizar o meu projeto em 3 dias. Eu tirei a nota máxima. Eu consegui terminar o meu TCC em 3 meses e tirei 10. Escrevi o meu artigo, enviei e foi aprovado sem nenhuma ressalva. O sucesso do meu trabalho dependeu disso em 90%. Eu entreguei o meu TCC, tirei uma nota boa, eu tirei nota 9. Que eu quero mostrar para vocês o que resultou o meu TCC. Está aqui esse meu filho aqui, vamos dizer assim. Sabe o que todas essas pessoas e mais 20.279 alunos têm em comum? No auge do desespero, eles encontraram na internet algum conteúdo que eu havia produzido e disponibilizado. Então, eles se interessaram pelo meu método, acessaram minhas técnicas e a partir daí seguiram um roteiro de produção do TCC que começa com as informações que eu vou te mostrar neste vídeo. O meu nome é Hamilton Quintela e eu sou professor de cursos de graduação e pós-graduação há mais de 10 anos e especialista em orientação de trabalhos acadêmicos há mais de 8 anos. E quando eu recebi os depoimentos desses alunos, eu tenho que confessar, muitos deles também me surpreenderam. E a primeira e uma das mais importantes técnicas que eu mostrei para esses alunos, e eu vou te mostrar agora, eu chamo de estrutura básica. E eu uso esse nome porque essa técnica, além de garantir que você vai começar o seu trabalho do jeito certo, também vai evitar que você cometa 2 erros fatais. Erro número 1. Começar o TCC pesquisando referencial teórico. E erro número 2, começar o TCC escrevendo conteúdo de maneira aleatória. Se você mencionar o seu tema para o seu orientador e ele disser, ótimo, agora procure tudo o que você puder encontrar sobre esse assunto, o que esse orientador realmente está te dizendo é, eu quero ficar livre de você por um bom tempo. Porque fazer uma pesquisa profunda de referencial teórico antes de montar a sua estrutura básica só vai produzir 2 resultados, raiva e acúmulo de informações potencialmente inúteis. Então, acena com a cabeça, diz ok para o seu orientador, mas vai para sua casa montar a sua estrutura básica, para o seu próprio bem e para o bem do seu TCC. E o que é a estrutura básica, Hamilton? É a reunião dos seguintes elementos: tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. E agora você está pensando, mas o meu orientador já me falou sobre isso. Não do jeito que eu vou te mostrar aqui. Outro erro básico que muitos alunos cometem e que atrasa o desenvolvimento do trabalho é tentar iniciar o TCC a partir de um tema amplo. Sustentabilidade, marketing digital, medicina preventiva, lúdico na educação, o papel do assistente social, internet das coisas, o que todos esses temas têm em comum? Eles são muito amplos e precisam de delimitação. Se você não delimitar o seu tema, você não vai sair do lugar.
É como tentar caminhar carregando nas costas uma mochila com o dobro do seu peso. Nesse vídeo eu vou te mostrar um exemplo na área de educação, mas eu oriento alunos de todas as áreas de conhecimento e posso te garantir que esse método serve para qualquer tema de qualquer curso, como provam os nossos mais de 20 mil alunos aprovados. Digamos que eu queira fazer um TCC sobre novas tecnologias da educação. Qual é o primeiro passo? Fazer uma oração? Orar é sempre bom, mas a resposta aqui é delimitar o tema. Porque trabalhar com temas sem delimitação é como tentar correr descalço a maratona. Delimitar o tema é calçar um tênis que vai melhorar muito o seu desempenho. Para o nosso exemplo, existem diversos tipos de novas tecnologias. Além disso, a educação também é um conceito amplo, então é preciso restringir o foco, escolher uma questão específica para trabalhar. Que tal algo do tipo impactos das mídias sociais no processo de transmissão de conhecimento no ensino fundamental? Olha como tudo fica mais claro e mais direcionado. Agora o foco está em uma nova tecnologia específica, as mídias sociais. E não é mais necessário investigar a educação como um todo, mas apenas o processo de aprendizagem no ensino fundamental. Isso é delimitar. E agora é hora de produzir, de escrever, certo? Não. Ainda é preciso definir um problema de pesquisa e objetivos. Porque são justamente esses elementos que vão direcionar toda a produção do conteúdo do TCC, capítulo por capítulo. E é exatamente o tema delimitado que vai te dar a pista de qual vai ser o seu problema de pesquisa. Se o tema delimitado é impacto das mídias sociais no processo de transmissão de conhecimento no ensino fundamental, eu preciso transformar esse conteúdo em uma pergunta, uma questão. Algo do tipo, quais são os principais impactos das mídias sociais no processo de transmissão de conhecimento no ensino fundamental? Agora existe uma questão específica para ser investigada e respondida. E para responder o problema de pesquisa é hora de definir os objetivos. Primeiro, o objetivo geral. E por mais que os professores adorem complicar, e se não fosse trágico, seria cômico observar a quantidade de alunos que perdem semanas para montar um objetivo geral, a verdade é que quando você tem um problema de pesquisa, você monta o seu objetivo geral em segundos. Basta colocar um verbo na frente da frase e substituir o ponto de interrogação do seu problema de pesquisa por um ponto final. Então, se o problema de pesquisa é quais são os principais impactos das mídias sociais no processo de transmissão de conhecimento no ensino fundamental, o objetivo geral é analisar os principais impactos das mídias sociais no processo de transmissão de conhecimento no ensino fundamental. Fala sério, o seu orientador te mostrou isso de maneira tão simples? E para fechar a estrutura básica, os objetivos específicos, que são as etapas para alcançar o objetivo geral e, automaticamente, responder o seu problema de pesquisa. Geralmente nós temos dois objetivos conceituais e dois objetivos técnicos. No nosso exemplo, nós teríamos objetivos conceituais, apresentar os conceitos básicos do processo de transmissão de conhecimento e aprendizagem, e conceituar novas tecnologias e mídias sociais. Note que esses dois objetivos conceituais são a apresentação, ou melhor, a explicação dos conceitos centrais do nosso exemplo, transmissão de conhecimento e mídias sociais. E como objetivos técnicos nós teríamos discutir o uso das mídias sociais como instrumentos didáticos e analisar os impactos das mídias sociais como instrumentos didáticos no ensino fundamental. E sabe qual é o detalhe que os orientadores costumam não mencionar? Talvez porque eles considerem mesmo só um detalhe, da mesma forma que alguns técnicos consideram um gol um mero detalhe no futebol. Os seus objetivos específicos definem o que você deve escrever nos capítulos do seu trabalho. Tirando a introdução, os demais capítulos do TCC devem ser o desenvolvimento de cada um dos seus objetivos específicos. Simples assim. Provavelmente, o seu orientador ou algum professor já te mostrou os elementos da estrutura básica, mas eu duvido que ele tenha te mostrado da forma como eu mostrei aqui. E como eu me comprometi no início do vídeo, eu acabo de te mostrar um caminho para começar do jeito certo e acelerar a produção do seu trabalho de maneira mais simples e rápida. Hoje, eu aplico a técnica da estrutura básica para produzir os meus conteúdos científicos e os meus alunos usam essa e outras técnicas para produzirem um TCC em uma média de 27 dias. Isso sem mencionar os depoimentos de alguns alunos que montaram artigos completos partindo do zero em 10 e até 7 dias. E como é que você pode ter acesso a todas essas técnicas e até ter a minha orientação online personalizada? Eu vou te contar ainda neste vídeo, pode ficar tranquilo. Nesse momento, você pode estar pensando, mas o Hamilton é um professor, é um especialista, e esses alunos já devem ter alguma experiência com produção científica. E é aí que você se engana. A maior parte dos meus alunos não tinha ideia do que era um TCC e estavam começando seus trabalhos do zero, com pouco tempo e muita angústia. Quanto a mim, eu tenho que confessar que, depois de usar as técnicas na minha graduação,
nas minhas especializações e no meu mestrado, e depois de orientar milhares de alunos, hoje eu realmente não tenho grandes dificuldades, mas nem sempre foi assim. Eu já estive aí, no seu lugar, como os norte-americanos costumam dizer, eu já calcei os seus sapatos ou tênis. Eu sei muito bem o que é estar apavorado por ter que fazer algo que você não domina e que vai determinar muita coisa no seu futuro. E eu ainda lido com isso frequentemente no contato com os meus alunos. E há alguns anos, e ninguém precisa saber quantos, não faz conta, eu era o aluno. Eu tinha que fazer a minha monografia da graduação e nem sabia por onde começar. Quando eu conseguia escrever alguma coisa e mostrava para o meu orientador, nunca estava bom. A impressão que eu tinha é que o número de correções era sempre maior do que o texto que eu tinha escrito. Era um sofrimento. Eu não dormia direito, estava constantemente irritado e já começando a prejudicar o meu convívio com as pessoas de quem eu mais gostava. Até que eu tive um contato com o Peter, um professor da Inglaterra que estava no Brasil e que me passou um insight que mudou a minha vida. Ele me disse que eu estava fazendo tudo errado e que eu precisava mudar o meu foco. Ao invés de me preocupar em produzir conteúdo, eu deveria estudar e entender a estrutura dos trabalhos científicos. Ele insistia que, se eu entendesse essa estrutura, eu iria descobrir que era tudo muito mais simples do que eu imaginava. Eu precisava vencer a minha angústia de produzir conteúdo, ou, pelo menos, deixá-la adormecida por um tempo. Àquela altura, eu só queria ficar livre da minha monografia, mas se o que o Peter me disse fizesse mesmo sentido, eu poderia destravar o cadeado e entender não só como eu poderia finalmente terminar o meu trabalho, mas o caminho para produzir qualquer conteúdo acadêmico. Eu tenho que confessar que eu achei aquela proposta um tanto simplista e fiquei com certo receio, mas o que eu tinha a perder, eu já tinha tentado todas as outras alternativas e nenhuma tinha funcionado. A princípio, as coisas não aconteceram como eu esperava. Foi preciso estudar, dedicar tempo e esforços à minha nova tarefa. E, até entender o real mecanismo da produção científica, desenvolver as minhas técnicas e transformar essas técnicas em uma sequência de passos simples que pode ser reproduzida para qualquer trabalho, de qualquer tipo e área de conhecimento, eu obviamente tive os meus tropeços. Mas, finalmente, eu consegui. E o melhor dessa história toda é que hoje eu conheço o caminho. Eu sei as técnicas que realmente funcionam e facilitam a minha vida e a vida dos meus alunos. E o mais legal é que os meus alunos já têm acesso direto às técnicas prontas para aplicar, testadas e aprovadas. Não há necessidade de passar pelo mesmo processo que eu passei, basta aplicar o roteiro. Primeiro, o método resolveu o meu problema e eu produzi a minha monografia da graduação, aquela que estava emperrada, em 4 semanas. E de cara, já na primeira turma de 10 alunos que eu tive a oportunidade de orientar quando eu me tornei professor, todos terminaram o TCC mais de 1 semana antes do prazo e a nota média foi superior a 9 em um total de 10 pontos.